agora aqui para partilhar convosco esta reflexão sobre a caridade. Cumprimento a todos e que possamos enriquecer a cada um de nós com aquilo que aqui vos trago hoje. Todos nós, de uma forma geral, temos o anseio de ser felizes, de sabermos mais para melhorarmos as condições da nossa vida, de vivermos com amor, com paz e harmonia nos diferentes ambientes em que decorre a nossa existência. Nós estamos encarnados na Terra e ansiamos o bem-estar e o equilíbrio material. Vamos buscá-lo através das pessoas que estão ao nosso redor, das condições que a vida nos apresenta e dos sonhos que almejamos atingir. E é muito positivo querermos melhorar a nossa vida material. Esse desejo de mais e melhor tem feito a humanidade desenvolver-se em vários aspectos da vida em sociedade, com as contínuas descobertas em diversas áreas do conhecimento, com a evolução da ciência e da técnica. A curiosidade, de certo modo insólita, que nós precisamos considerar é que, apesar da melhoria enorme, visível e indiscutível das condições de vida no mundo, de tudo de bom e de positivo a que a grande parte da humanidade tem acesso e da facilidade com que as pessoas e os bens circulam pelo globo, os seres humanos não são nem estão felizes, não vivem bem. As condições exteriores de riqueza e de conforto que nos preservam o corpo não nos garantem o amor, a paz e a harmonia que nós ansiamos. Então, nós temos que nos questionar onde erramos, o que é que não fazemos adequadamente, onde nos perdemos no caminho. Precisamos questionar-nos para podermos alterar a nossa ação no sentido de caminharmos para a meta desejada. Onde buscar a felicidade? Temos ignorado algo muito importante de nós mesmos. Somos um espírito imortal. Não somos o corpo material que temos. E nós temos agido sempre como se fôssemos esse corpo, esse ser material, entendendo que a felicidade vem de tudo o que a materialidade nos proporciona. Dependentes de tudo o que é material para sentir o prazer de viver, ignorando quase completamente o ser espiritual que somos. Mas prazer material é diferente de felicidade espiritual. E conforto do corpo é diferente de bem-estar da alma. E nós precisamos ter a consciência de que somos um ser espiritual, um espírito imortal, a ter agora esta experiência momentânea no corpo, habitando este mundo. A matéria do mundo está ao serviço do aperfeiçoamento do espírito que somos, através da nossa própria ação no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como dizia São João. Espíritos imortais, aqui viemos para continuar o nosso aperfeiçoamento, até chegarmos à pureza espiritual, à perfeição para que Deus nos criou. E está íncito em nós esse desejo de evoluir, de saber mais, de viver melhor, de sermos melhores, de sermos felizes, enquanto espíritos que somos. Então, chegar à pureza espiritual para que Deus nos criou é semelhante às expressões que nós conhecemos vindas da antiguidade, tais como entrar no reino de Deus, alcançar a vida eterna, viver a felicidade plena ou encontrar a salvação. É isso que é chegar à pureza espiritual. E podemos agora reformular aquilo que dissemos atrás. Estamos encarnados na Terra e ansiamos o bem-estar e o equilíbrio do ser espiritual que somos. Ansiando a felicidade, devendo buscá-los através das pessoas ao nosso redor
e das condições que a vida nos apresenta, trabalhando em nós para alcançarmos os sonhos que almejamos. E vem-nos imediatamente à nossa ideia esta frase que ainda há pouco o nosso irmão Nuno aqui citou. É uma orientação clara e límpida do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há felicidade. Não há bem-estar, não há equilíbrio, não há o reino de Deus em nós, não há vida eterna. É importante percebermos então o que é a caridade, as formas da caridade que devemos pôr em prática, pois nos tem faltado ser caridosos. E é com isso, a partir daí, que nós vamos alcançar a felicidade que almejamos. Fora disso, não alcançaremos a felicidade. Se nós hoje perguntássemos de novo a Jesus o que é necessário para alcançar a vida eterna e qual é o maior mandamento da lei que temos para cumprir, para atingir a felicidade plena, o que é que acham que ele nos ia responder? Como respondeu lá atrás ao doutor da lei, quando ele o questionou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Mas também ele responde quando lhe perguntam qual é o mandamento maior. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. O maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E reparem, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos para sermos felizes. E ainda completa, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E estes dois últimos versículos, eles tornam-nos mais evidente a falta da caridade que nós temos ainda, uns pelos outros e por nós mesmos. Então temos o nosso codificador a ajudar-nos a compreender. Amar o próximo como a si mesmo e fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade e resume todos os deveres do homem para com o próximo. E ainda, caridade e humildade é a senda única da salvação. E para não haver equívoco nos dois mandamentos que Jesus nos diz que são equivalentes, amar a Deus e amar o próximo, Kardec diz-nos, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Eu não posso amar o Criador se não amo as suas criaturas, se não amo a sua criação. Nem posso amar o próximo sem amar a Deus. E não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E ele aponta estas duas virtudes, são aquelas que nos conduzem à eterna felicidade. E não se limita a recomendar a caridade. Ele põe-na como condição absoluta da felicidade futura. E é por isso que é tão importante, não é? A condição absoluta da nossa felicidade está na nossa capacidade de sermos caridosos, de amarmos os outros, de amarmos a Deus, de nos amarmos a nós. Ele não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Porque se outras houvessem, ele nos teria dito: coloca a caridade em primeiro lugar, ela implicitamente abrange todas as outras virtudes, porque o ser caridoso, ele é humilde, é brando, é benevolente, é indulgente, é justo,
E a caridade sabemos que é a completa negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então nós compreendemos com Jesus que a caridade é a expressão do amor. Aquele que verdadeiramente ama é naturalmente caridoso. E o sentimento, amor, manifesta-se por essa virtude. A caridade é o amor posto em ação. E devemos ser caridosos para com todos, porque todos são o nosso próximo. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos diz Fénelon. E ainda algo que para nós é muito custoso, mas que nós temos que trazer para a nossa vida. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Todos podemos e devemos ser caridosos. São Paulo põe a caridade acima da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Nós podemos todos ser caridosos. Mas São Paulo define a verdadeira caridade. Não é só a beneficência, não é só a esmola, é o conjunto de todas as qualidades do nosso coração. É a bondade e a benevolência para com o próximo. Então nós devemos ter a consciência de que somos os obreiros da nossa felicidade e da vida em harmonia que ansiamos, bastando para isso trazer para a nossa vida a vivência do amor, a prática da caridade, e isso apenas depende da vontade de cada um de nós. E como é que entendia Jesus a caridade? No capítulo 11 da parte terceira do Livro dos Espíritos, nós podemos ir estudar melhor e aprofundar esta questão. Na questão 876 é colocada a seguinte questão: qual a base da justiça segundo a lei natural? E os Espíritos respondem: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Portanto, aquilo que Jesus já tinha dito e que já tinha expressado também como sendo a única lei. Percebemos que não há justiça verdadeira sem amor, nem há amor sem justiça. E a ação da justiça e do amor, ela se faz pela caridade. Qual é o verdadeiro sentido, então, da caridade, da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tudo isto nós próprios precisamos. E Kardec ajuda-nos a analisar. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, com aqueles que nos são inferiores, com aqueles que nos são iguais, com aqueles que nos são superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência também precisamos nós mesmos. Então, será importante nós compreendermos que há diferentes formas de caridade e que elas estão ao nosso alcance para as pormos em prática. E recapitulando, amar a Deus é amar a nós mesmos e ao próximo. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, é praticar a caridade, como desejamos nos seja feito. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, inferiores, iguais e superiores.
Amor e caridade são complemento da lei da justiça, isto é, querer para os outros tudo aquilo que queremos para nós. A caridade não se restringe à esmola, à beneficência e à doação de bens materiais, que são necessários em tantas situações. E nessa situação nós damos o que temos a mais. A caridade é benevolência, é indulgência, é perdão, é doação dos nossos bens espirituais, dos bens do coração. Como dizia São Paulo, todos possuímos esses bens e podemos dá-los a quem deles precisa, no fundo, doar daquilo que somos, daquilo que temos, daquilo que podemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, que eu aconselho a ler sobre este tema, os capítulos 11, 12, 13 e 15, era impossível retirar do manancial de informação que tem a literatura espírita, mas principalmente o Evangelho, este assunto, mas nós podemos ir trazer para nós a informação. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos de nós confundimos com esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra, porque a esmola é quase sempre humilhante, tanto para quem a dá como para quem a recebe. Ao contrário, a caridade liga ao benfeitor, ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Por exemplo, a indulgência. E isto nos diz a própria Carita, que traduzido é caridade. Também Isabel de França, uma rainha de França, nos diz no Evangelho: a caridade sublime também consiste na benevolência que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Algumas palavras de consolo são mais caridade para algumas pessoas do que um cesto cheio de coisas materiais, porque absolutamente não necessitam delas. E na Revista Espírita, Allan Kardec ajuda-nos a diferenciar. Ele diz-nos que o termo caridade e o campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, nós podemos designar por caridade beneficente, a beneficência, e por caridade benevolente, a benevolência, a bondade. A primeira é proporcional aos recursos de que cada um tem, por isso tantas vezes pedimos ajudem na medida do que podem. Mas na segunda, a benevolência está ao alcance de todos, porque temos todos algo que dar ao nosso irmão que precisa. E apenas a nossa vontade está envolvida com a benevolência. Ainda no Evangelho, a irmã Rosália, no item na caridade material e a caridade moral, exemplifica e diz assim: a caridade moral todos podem praticar, porque nada custa, materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer-se. E todos nós compreendemos isso, mas é essa que mais precisamos para atingirmos a tal salvação, a tal felicidade, para sermos felizes no nosso dia-a-dia. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, em um homem saber calar-se, deixando que o outro fale, em saber ser surdo quando se é provocado, em não ver o sorriso de desdém quando ele acontece. No fundo, é não dar, pode ser não dar atenção ao mau proceder do outro, a não ser que o possamos ajudar a melhorar-se. A beneficência, a caridade material, está limitada à capacidade económica de cada um, ao que cada um tem e pode dar ou partilhar. Mas a benevolência, a indulgência e o perdão, as qualidades do nosso coração, não têm limites de doação, apenas o da vontade de cada um. Lembremos então formas outras de exercer a caridade, aquelas que nos são mais difíceis. Amar os nossos inimigos,
fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, fazer bem a todos, auxiliar sem esperar coisa alguma, não guardar ódio, rancor, nem desejo de vingança, perdoar todo o mal que nos causam, não opor nenhum obstáculo à reconciliação com aqueles com quem estamos zangados ou que estão zangados connosco, desejar todo o bem e o mal, nunca o mal, aos nossos inimigos, experimentar júbilo e alegria por tudo o que acontece àqueles de quem ainda não gostamos muito, socorrer quando precisam de ajuda, abster-se por palavras ou por atos de fazer algo que os possa prejudicar, é retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. E, quase concluindo, nós podemos compreender tudo o que precisamos fazer para sermos felizes. E retiro o que nos diz São Vicente de Paulo, alguém que, enquanto na Terra, nos deu o exemplo sempre de caridade. Sede bons e caridosos. Essa a chave dos céus. Meus irmãos, é porque é isso que nós todos queremos, não é? Viver no céu em cada dia. Porque é possível nós fazermos o céu em cada dia. Chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. E do livro Jesus no Lar, uma história contada por Jesus aos seus discípulos. A caridade desconhecida, que é ainda muito desconhecida de nós, por todos nós. A conversação em casa de Paulo versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero e devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo, a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contacto com pessoas interessadas na maldicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito, à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda a denúncia torpe
se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais puderem estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. E nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prémio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percursciente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Eu termino com esta frase de Carita: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Que Jesus nos continue ajudando a burilar o nosso ser, de modo a que possamos sentir-nos em nosso dia-a-dia a trabalhar para sermos mais caridosos, com a consciência, cada um de nós, de que fora da caridade não há salvação, e que todo o bem que nós fizermos o possamos fazer sem ostentação, como dizia Jesus, sem que a mão direita saiba ou a mão esquerda saiba o que faz a mão que dá. Então, que assim possamos fazer todos nós para sermos mais felizes, nos sentirmos bem em cada dia. Sejamos caridosos. Agradeço pela atenção.